Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos do 69 ao 71. O 69 é de 13 de maio de 1900. Privação de Jesus. Continuo ao mesmo estado e talvez ainda pior, se bem faço quando posso para estar quieta sem me perturbar. Porque assim quer a obediência, mas com tudo isto não deixo de sentir o peso do abandono que me oprime e chega até me esmagar. Ó Deus, que estado é este? Diga-me ao menos em que te ofendi? Qual é a causa? Ah, Senhor, se você quiser continuar deste modo, eu acho que não posso resistir mais. Por isso, assim que se fez ver, pondo uma mão sob o queixo em atitude de compadecer-me, disse-me: Pobre filha, a que estado te reduziste? E fazendo-me partícipe de suas penas, como um raio desapareceu, deixando-me mais aflita que antes, como se não tivesse vindo, e mais, sinto-me como se não tivesse vindo há muito tempo, e sinto tal aflição por isto, que vivo, mas meu viver é um contínuo agonizar. Ah, Senhor, me dê ajuda e não me deixe no abandono, embora eu mereça. Então, mais um lamento da Luísa, da privação de Jesus, quando ele não vem, ela sente essa falta, esse anseio, tem esse anseio, esse desejo de vê-lo, de falar com ele, de estar com ele. Embora ele sempre, né, nós temos que sempre lembrar, e ele sempre relembra ela, ele está dentro dela, está no interior, está lá dentro. E quando ele se faz ver ali, participa para ela as penas, ele deve ter trazido ali para ela mais dores ainda, sofrimentos, e rapidamente sai da presença dela, né, se retira ali sensivelmente, e aí ela continua ali, mais aflita que antes. E assim é a vida da Luísa, mas ela que foi acostumada por muito, muito, muito tempo de ter essa presença sensível de Jesus, realmente estar privada dessa presença sensível, deve, não dá nem para dizer assim, ah, eu imagino como que seria. Não, não dá para imaginar. Eu mesmo não posso imaginar, porque eu não tive essa experiência. Eu não tive essa experiência que a Luísa teve. Eu não estive na pele dela. Eu não vivi a vida que ela viveu. Então, não dá para dizer, ah, eu suponho, ah, eu imagino. Não. Mas a gente busca se colocar, né, no lugar, na nossa vida, no nosso estado de vida, na nossa condição atual, na nossa realidade mesmo ordinária da nossa vida. Colocar a nossa realidade e dizer, Senhor, eis-me aqui, mesmo não te vendo, mesmo não sentindo a sua presença sensível, mas nós cremos no poder da tua palavra e compadecemos também da Luísa, do sofrimento que ela teve. Ela é uma bem-aventurada, uma das maiores, uma das mais altas na bem-aventurança, pelo trabalho que ela foi depositado nela, pelo trabalho que o Senhor fez, não por ela em si, mas pelo trabalho que o Senhor realizou na vida dela, mas também pela doação, pela entrega, pela conformação, pelo sofrimento, pela resignação dela, por tudo que ela viveu e experimentou, para que nós hoje pudéssemos ter acesso a esses escritos. E nós te louvamos, Senhor, te bendizemos por todo o trabalho, pela vida dessa santa, dessa mulher, dessa virgem, dessa pequenina filha da divina vontade. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dela, por tudo que ela se doou, por todas as privações, por todo o sofrimento que ela passou, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a esses conteúdos. No capítulo 70, 17 de maio de 1900, Poder das Almas Vítimas. Continua o meu estado de privação e de abandono. Então, encontrando-me fora de mim mesma, via uma inundação de água misturada com granizo. Parecia que várias cidades ficavam inundadas, com notáveis danos. Enquanto via isto, encontrava-me em grande consternação, porque queria impedir aquela inundação. Mas, como me encontrava sozinha e, sobretudo, não tinha comigo a Jesus,
Meus pobres braços sentiam os fracos para poder fazê-lo. Então, com grande surpresa, vi uma virgem. Me parecia que era da América. E ela de um ponto e eu do outro conseguimos impedir em grande parte os flagelos que nos ameaçava. Depois disto, tendo-nos reunido, vi aquela virgem com as insígnias da paixão e coroada com coroa de espinhos, como também eu me encontrava. E uma pessoa que me parecia que fosse um anjo que dizia: ó poder das almas vítimas, o que não nos é dado fazer a nós, anjos, elas com seus sofrimentos podem fazê-lo. Oh, se os homens soubessem o bem que eles veem delas, porque então, para o homem, porque então estão para o bem público e particular. Não fariam outra coisa que implorar a Deus que multiplique estas almas sobre a terra. Depois disto, tendo-nos dito que nos confiávamos mutuamente ao Senhor, separamo-nos. Depois disto, tendo-nos dito que nos confiávamos mutuamente ao Senhor, separamo-nos. Então, aqui nesse trecho, Jesus não aparece para ela, mas ela está fora do corpo e vê essa realidade de inundação e ela se vê incapacitada, porque ela não tem ali Jesus junto com ela, ela se vê incapacitada de impedir que acontecesse esse flagelo. Mas é isso que ela percebe que uma outra virgem, né, uma outra alma vítima, está do outro lado. E as duas ali unindo forças, elas impedem em parte esses flagelos, esses castigos. E aí uma voz de anjo, né, um anjo aparece, não aparece porque ela fala depois, me parecia que fosse um anjo, né, ela escutou, ela ressoou essa voz, que parecia que era um anjo. E que dizia assim: ó poder das almas vítimas, o que não nos é dado fazer a nós anjos, será um anjo, porque ele mesmo se disse anjo. Elas, com seus sofrimentos, podem fazer. Então, aquilo que os anjos, nem mesmo os anjos, têm poder de fazer, as almas vítimas têm. Ó poder das almas vítimas, aquelas almas que se dão para aplacar a justiça, que se dão para reparar as ofensas contra Deus, as almas que se colocam para sofrer por Deus, por amor a Deus, mesmo que muitas dessas almas não tenham consciência dessa realidade, do que a vida delas representa, mesmo que muitas almas não tenham essa consciência. A gente sabe disso porque tem muitas almas vítimas que são humanamente sem razão, não tem o uso da razão, não faz uso da razão por causa da limitação física biológica, que é um estado de enfermidade que priva a criatura, priva essa alma dessa realidade de estar consciente. As crianças deficientes, crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas que nasceram com a condição de limitação e não tem o uso da razão, não faz uso, não tem uso ali da liberdade, do livre-arbítrio, da escolha. Elas simplesmente estão no mundo sofrendo e muitas vezes quando nós olhamos para esses sofrimentos, nós não compreendemos e achamos até mesmo que Deus é injusto. Por que uma pessoa tão inocente, que não tem culpa, sofre tanto? Mas Deus faz uso destas almas. E eu não tenho aqui exatamente o trecho, mas tem um dos trechos que Jesus revela no livro do céu que estas almas, elas, antes delas terem essa vida aqui na Terra, elas deram consentimento a Deus. A alma delas deu consentimento a Deus. E no dia do juízo particular, todos. Aí não vai ter limitação. Na hora do momento da verdade, não existe mais limitação, porque não vai existir mais o véu do corpo, que impede a alma, mesmo a alma de um bebê, mesmo a alma de uma criança ou de um jovem, um adulto, que vive essa limitação, essa condição de deficiência e que é ali impedida de ter o uso da razão. No momento da verdade, quando a muralha, quando o corpo, quando a alma deixa o corpo, ela encontra ali a verdade diante de si. E ela vai ver que tudo que ela viveu, tudo que ela viveu, tudo que ela passou, mesmo que ela não tivesse consciência disso em vida na Terra, mas serviu, nossa,
Não dá nem para não dá nem para imaginar como seria isso. E esse anjo diz: ó poder das almas vítimas, como essas almas têm poder diante de Deus. Ó, se os homens soubessem o bem que lhes vem delas, se nós, homens, com o uso da razão, soubéssemos o bem que nos vem por causa das almas vítimas. Porque estão para o bem público e particular, as almas vítimas estão na terra para o bem público, ou seja, para o bem de outras almas e também para o próprio bem delas. Então, se nós, os homens, soubessem, não fariam outra coisa que implorar a Deus que multiplique estas almas sobre a terra. Se nós, seres humanos, soubéssemos o valor de uma alma vítima, imploraríamos a Deus para que essas almas se multiplicassem. Se nós soubéssemos o bem. Mas a gente só vai conseguir ver o bem olhando com os olhos de Deus, tendo o pensamento de Deus, tendo a visão de Deus. Humanamente a gente não consegue, a gente só vai ver a limitação e a miséria. Eu tenho um filho que tem deficiência, desde que praticamente foi gestado nessa condição, embora tenha nascido sem apresentar o sinal. Mas depois de alguns meses apresentou e já vai 16 anos na luta, nessa luta. Ele é uma vítima porque ele não tem consciência dos atos, não tem o uso da razão. E a vida dele não é fácil, a nossa vida não é fácil. Mas o pouco que eu entendo do valor do sofrimento, e mais ainda pelas revelações do livro do céu que diz o poder dessas almas vítimas, como eu posso reclamar ao Senhor, Senhor, tira essa cruz dele? Não. Eu tenho que me resignar e dizer, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está me dando uma oportunidade de ter comigo uma alma vítima, uma alma poderosa diante do Senhor, uma alma que alcança particularmente para nós, para ele, para nossa família e para outras pessoas, e de forma pública para tantas outras almas, alcança tanto bem na terra, Senhor. Mas essa consciência só vem com essas informações desses conteúdos desse livro, das revelações que o Senhor faz a Luísa Picareta. Sem essas revelações, eu não teria noção. Eu até teria até imagino, né? Porque a igreja ensina muito. Jesus falou nos evangelhos do valor do sofrimento. Ele passou pelo sofrimento, ele passou pela cruz. Mas mesmo assim, a gente às vezes não considera essas palavras, esses ensinamentos. E mais que tudo nos nossos tempos, o sofrimento parece que volta lá antes de Jesus, quando o sofrimento era desvalorizado, quando o sofrimento era tido como opróbrio, como desgraça na vida da pessoa. Hoje em dia parece que é a mesma coisa, as pessoas parecem que vê lá como lá atrás. E que as pessoas não querem sofrer, não querem o sofrimento, querem se livrar do sofrimento e não entende que o próprio Deus se encarnou, assumiu a natureza humana, assumiu uma natureza frágil, morreu numa cruz para nos proporcionar o retorno de volta à glória. E foi através desse sofrimento. E ele, nas almas vítimas, nessas almas vítimas, não só dessas almas que possuem essa condição de deficiência, mas tantas pessoas também que até mesmo com o uso da razão se resignam e ofertam seu sofrimento. E ofertam seu sofrimento a Deus com resignação e até mesmo muitas até com amor. E falam, Senhor, eis-me aqui, toma o meu sofrimento, toma a minha vida e faz uso dele porque o Senhor quiser. Não é muitas pessoas, né? Mas existem pessoas na Terra que fazem isso, fez isso ao longo dos séculos e ainda faz isso. E Deus vai abençoar que ainda vai haver ainda na duração ainda desses tempos maus, ainda vão haver pessoas que se doarão, que se darão, que se ofertarão para Deus, para ser um com Ele no sofrimento, para ser um com Ele nessa realidade triste, nessa realidade deplorável de estar na terra, muitas vezes privado de Deus ali, mas Ele está agindo, Ele está fazendo, Ele está realizando. Então, a gente tem que mudar, né? A gente precisa mudar o nosso olhar, a forma de ver e encarar essa circunstância, essa situação como vontade dele. Uma outra circunstância que eu tenho meu filho que tem essa deficiência, mas que não é, ele não tem o uso da razão, mas isso já desde sempre. Mas eu tenho uma irmã que por até 20 e poucos anos ela viveu no normal e hoje ela desenvolveu uma doença genética que é degenerativa. Hoje está sobre uma cama, dependendo totalmente dos cuidados da minha mãe e nosso, que a gente ajuda também. Agora estou na casa dela ajudando por esses dias. E
depende de tudo, alimentação, sonda, trocar, tudo. Não fala mais, é um movimento muito pouco, é como se estivesse quase que no estado vegetativo. Não é totalmente vegetativo, mas é quase que fosse. Se não tivesse alguém cuidando, já teria morrido. E tá ali. É um sofrimento que quando a gente olha, meu Deus, que situação. Não é uma situação de miserabilidade, a condição do ser humano, quando a gente olha para a realidade dela. Como que o ser humano pode chegar a tanto? E só que a gente não pode nunca falar, Senhor, retira essa situação. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não. Para quê? A gente entende que existe um para quê. Se Deus está permitindo, Ele tem um propósito e tem um para quê. E esse para quê deve ser muito grande, porque é muito sofrimento. Não é pouco, é muito sofrimento. Não só dela, da condição dela, mas de quem está junto, de quem cuida. E a gente tem que ofertar para Deus: Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui para sermos para o Senhor. Nós não somos dignos de estar vivendo essa experiência. Nós não temos dignidade nenhuma de viver essa experiência, de conviver com uma pessoa, duas pessoas com essa condição de alma vítima. A gente não tem mérito nenhum, mas é benefício todo seu, que nos escolhe e que nos coloca nessa realidade, que não é fácil de jeito nenhum. Se eu falasse um momento que é fácil, ou que é agradável, ou que é uma delícia, não. Nossa, tem dias que parece que a gente não vai suportar. Tem dias que parece que pesa demais, mas a gente precisa sempre retomar a palavra, sempre retomar as promessas, sempre retomar os ensinos, as verdades, as revelações e lembrar-se sempre do bem que é a cruz. Se a gente se lembra, a gente continua mais um dia, mais um dia, mais um dia. Se a gente se esquecer, coitado de nós, a gente não aguenta. Mas é Deus que está no controle sempre, sempre, sempre. A gente nunca pode esquecer disso. E no 71, que é de 18 de maio de 1900, preencher o interior de Deus. Encontro-me ainda privada de meu adorável Jesus, no máximo alguma sombra vejo. Oh, quanto me custa amá-lo, quantas lágrimas devo derramar. Esta manhã, depois de o haver buscado e esperado muito, o encontrei em minha mesma cama, todo aflito com a coroa de espinho que lhe trespassava a cabeça. Atirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha. Oh, como me via mal diante de sua presença. Não tinha força para dizer uma só palavra. Jesus, tendo compaixão de mim, disse-me: tem coragem, não temas, procura preencher teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes, até que transborde fora. E quando chegares a transbordá-las, então te levarei ao céu e terminarão todas as tuas privações. Depois disso, me agregou, tomando um ar afligido. Minha filha reza, porque estão preparados 3 diferentes dias, um longe do outro, de tempestades, granizadas, raios, inundações que causarão grande dano aos homens e às plantas. Dito isto, desapareceu, deixando-me um pouco mais aliviada no estado em que me encontro, mas com um pensamento. Quem sabe quando chegarei a transbordar, e se não o fizer, talvez me restará estar sempre distante dele. Transbordar, transbordar de Deus, se encher tanto a ponto de transbordar. Ah, Jesus, tem coragem, minha filha, não temas, procura preencher teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes até que transborde fora. Até que transborde fora, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de estar, de buscar, de ter pelo menos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, essa intenção, de desejar estar cheia, preenchida de vós, a ponto de transbordar. Todo bem que há em nós não somos nós, não provém de nós mesmos, mas tudo vem do Senhor. Tudo, tudo, nada nós podemos fazer sem o Senhor, nada podeis fazer sem mim, o Senhor disse no Evangelho. Nós sabemos, Senhor, que sem o Senhor nós não podemos nada, nada, nada de bom, Senhor. Tudo que nós podemos fazer sem o Senhor é só mal, é só ruína, é só miséria, é só malignidade. Então, por isso que a gente pede e suplica, Senhor, ajuda-nos, enche-nos, enche-nos. Queremos ser cheios de Ti, cheio, 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 para transbordar.
Vem, Espírito Santo, vem com teu poder, com a tua força, com a tua graça e enche-nos, faz-nos estar cheios de ti, a ponto de nada, de nada, de nada do nosso humano estar agindo presente, mas apenas sendo esse canal da tua ação, da tua graça na nossa vida, para transbordar para fora, para que assim como as almas vítimas não são para elas, mas são para os outros, assim não, nós também possamos ser para ti, Senhor, somente para ti, para o bem, para o bem, para o bem, para o bem, para a tua glória. Amém, Fiat.